E aí, pessoal? Quem está na mira de um concurso para a área policial sabe muito bem. A lei de abuso de autoridade é matéria certa na prova. Mas ó, não adianta só ler a lei de qualquer jeito. O nosso papo aqui vai ser direto ao ponto. Como é que bancas como a CESP/Sebrasp pensam? Quais são aquelas cascas de banana que eles jogam para derrubar a gente? É isso que a gente vai desvendar hoje de um jeito que vai ficar na cabeça. O nosso objetivo aqui é bem simples, é gabaritar essa matéria. E para fazer isso, a gente precisa entrar na cabeça de quem faz a prova, sacar a lógica por trás da lei e, o mais importante, desarmar as armadilhas que tiram muita gente boa do jogo. Tudo pronto por aí? Então, bora começar. Esse aqui é o nosso mapa da mina. Primeiro, a base de tudo, o coração da lei. Depois, quem é que pode cometer o crime. Aí a gente vê o que acontece com quem é condenado. Na sequência, mergulhamos de cabeça nos crimes que mais caem e fechamos com a parte do processo. Se seguir essa trilha, não tem erro, o conteúdo vai grudar na mente. Vamos nessa? Vamos lá. Primeiro pilar. E olha, talvez o mais importante de todos. Se você entender de verdade o que define o abuso de autoridade, já tem meio caminho andado para resolver a prova. A banca não quer só alguém que decorou o artigo, não. Ela quer ver se a pessoa entendeu a alma do crime. E aqui está o pulo do gato, a virada de chave. Anota isso aí. Não é o ato em si que define o crime, é a intenção por trás dele. A lei exige o que a gente chama de elemento subjetivo, sabe? Um algo a mais. É essa motivação específica que transforma um ato que poderia ser só irregular num crime de abuso de autoridade. E essa intenção tem nome dolo específico. Agora, o mais legal desse slide é que ele é um resumo perfeito do que a CESP adora fazer. Pegar cada uma dessas finalidades e transformar num item de certo ou errado. O agente tem que agir com a intenção clara de 1. Prejudicar outra pessoa. 2. Beneficiar a si mesmo ou a um terceiro. Ou 3. Agir por puro capricho, por satisfação pessoal. Se não tiver uma dessas 3 intenções, não tem crime. Simples assim. E aqui, olha só uma proteção importantíssima para a atividade policial e jurídica. O famoso crime de hermenêutica. Pensa comigo. Se um delegado e um promotor não concordam sobre como classificar um crime, um deles estaria cometendo abuso? Claro que não. A lei é bem clara, uma simples divergência na interpretação não é crime. Isso é fundamental para que os órgãos de investigação não fiquem paralisados com medo, e é um ponto que, vira e mexe, está lá na prova. Certo. A gente já entendeu o quê. Agora vamos descobrir o quem. Afinal, quem pode ser o autor desse crime? Dominar esse conceito de sujeito ativo é o nosso segundo pilar. E as bancas, elas adoram explorar os limites dessa definição. Dá uma olhada nesse esquema. A primeira coisa que salta aos olhos é o conceito de agente público aqui é gigante, é muito amplo. Pode tirar da cabeça aquela ideia de que é só o servidor concursado, tá? A lei abraça todo mundo que exerce função pública, não importa se é temporário, se não recebe salário, pensa num mesário, num jurado. A regra é bem clara. Se tem função pública, pode ser autor do crime. A abrangência é total. Beleza. O crime aconteceu, o autor foi identificado e condenado. E aí, o que vem depois? É nessa parte que a CESP adora criar aqueles itens de certo ou errado para testar a atenção aos detalhes. Vamos ver quais são as consequências. A condenação tem 3 efeitos principais. O primeiro é a obrigação de indenizar a vítima pelo dano causado. Os outros 2 são mais pesados. A inabilitação para exercer cargo público, que pode ir de 1 a 5 anos, e o mais grave de todos, a perda do cargo. Mas, cala aí, tem um detalhe fundamental sobre esses 2 últimos. E aqui está a pegadinha que mais derruba a gente em concurso. Isso aqui tem que memorizar. A perda do cargo e a inabilitação não são efeitos automáticos da condenação. A prova vai tentar te convencer que são, mas não caia nessa. Para acontecer, precisa de 2 condições. Primeiro, o agente tem que ser reincidente específico em crime de abuso de autoridade. E segundo, o juiz precisa declarar isso na sentença, de forma expressa. Sem reincidência, não tem perda de cargo. Fim de papo. Chegamos na parte prática. A lei tem vários tipos de crime, mas a gente não vai perder tempo com todos. Vamos focar naqueles que têm a cara da prova policial. Os artigos que a CESP simplesmente ama cobrar. É aqui que a gente separa quem passa de quem fica pelo caminho. Vamos começar comparando 2 artigos. O artigo 15 protege o sigilo profissional. Tipo o de um advogado, de um médico, é crime ameaçar prender essa pessoa para ela contar o que sabe. Já o 15A, que é mais novo, fala da violência institucional. A ideia é não revitimizar a pessoa, sabe? Evitar que uma vítima de um crime tenha que ficar revivendo aquele trauma sem necessidade durante a investigação. Percebe? São alvos e ações diferentes, um prato cheio para confundir na prova. Esse artigo aqui é super prático para o dia a dia da atividade policial.
A regra é simples, nada de interrogar preso durante o repouso noturno. Mas, como toda boa questão de concurso, o ouro está nas exceções. E são duas. Se a pessoa foi presa em flagrante delito, aí pode. Ou, se ela concordar em falar, mas, muita atenção, só se tiver um advogado do lado dela. Agora, atenção total, hein? Se a gente fosse fazer um ranking dos artigos mais cobrados em provas policiais, esse aqui, o artigo 22, sobre violação de domicílio, estaria no topo. A banca explora cada vírgula, cada exceção, cada horário. Então, vamos dominar isso de uma vez por todas. A regra é que a casa da gente é inviolável, mas a própria Constituição já traz as exceções. E é exatamente isso que a prova vai cobrar. A entrada é permitida quando? Com o consentimento de quem mora lá, em caso de flagrante ou desastre, para prestar socorro ou, por último, com o mandado judicial. Mas, só durante o dia. Cada uma dessas situações pode virar um casinho prático na prova. E a lei foi ainda mais longe para definir o que é durante o dia. Para cumprir mandado, a própria lei de abuso de autoridade diz que é crime fazer isso entre as 9 da noite e as 5 da manhã. Esse horário tem que estar na ponta da língua. E agora um giro rápido por outros crimes que despencam em prova. Impedir a conversa reservada do preso com o advogado, conseguir uma prova de um jeito claramente ilegal, negar ao advogado o acesso aos autos da investigação, com aquela ressalva das diligências que ainda estão rolando, né? E, muito importante, o responsável pela investigação sair por aí antecipando que alguém é culpado, principalmente em rede social, antes mesmo da acusação formal. Tudo isso são garantias que, se forem violadas, viram abuso. Bom, a gente já viu o crime, o autor, a pena e os tipos que mais caem. Para fechar com chave de ouro, vamos para a parte do processo. Como é que funciona a ação penal e como é que as esferas civil, administrativa e criminal conversam entre si. Isso também é tema de prova e dos bons. A regra aqui é tranquila. A ação penal é pública e incondicionada. Traduzindo, quem dá o pontapé inicial é o Ministério Público e não precisa da autorização da vítima. A exceção é se o MP ficar parado, não fizer nada no prazo. Aí sim, a vítima pode entrar com a ação, que a gente chama de ação privada subsidiária da pública. Mas tem prazo para isso, viu? 6 meses. E esse quadro aqui é fundamental. A regra geral é que as esferas criminal, civil e administrativa correm de forma independente. O mesmo fato pode gerar 3 processos diferentes. Só que a esfera criminal tem uma espécie de superpoder. Se o juiz criminal decidir que o fato nunca existiu ou que o réu não foi o autor, essa decisão fecha a porta para discussão nas outras esferas. Acabou. O mesmo vale se a absolvição for por legítima defesa, por exemplo. A decisão no crime amarra as outras áreas. Certo, vamos para uma revisão relâmpago para cravar isso na memória. Ponto 1. Sem a intenção de prejudicar, beneficiar ou por capricho, não tem crime. 2. Agente público é um conceito super abrangente. 3. Perda do cargo nunca é automática, precisa de reincidência. E 4. Domine as exceções da inviolabilidade de domicílio. Isso aqui é o básico para ir para a prova com segurança. E agora, para fechar, uma pergunta para a gente pensar. Depois de tudo isso que a gente conversou, qual artigo você acha que é a maior armadilha que uma banca como a CESP pode criar? Pensa nisso, revisa esse ponto. Tentar antecipar a banca é o grande segredo da aprovação. Força nos estudos e até a próxima!